anotando ali para falar da frase do escritor Henry Adams, abre aspas, professores tendem à eternidade. Nunca poderão saber onde termina sua influência. Fecha aspas. É com essa consciência de que podemos sim influenciar e transformar a realidade à nossa volta, é que convidamos para subir ao palco o nosso próximo convidado. Ele é filósofo, mestre e doutor em educação, professor titular da PUC de São Paulo, na qual iniciou a docência e a pesquisa em 1977, professor convidado da Fundação Dom Cabral, foi secretário municipal de Educação de São Paulo entre 1991 e 92, escritor e conferencista. Para nos dar o prazer, professor Mário Sérgio Cortella. Muito bem, situação muito boa numa tarde como hoje. Vocês todas e todos aí na penumbra, dormindo. Enquanto o Bolognese falava, eu imaginava o quanto que é importante que esse trabalho que ele e a Laís fizeram tem impacto na nossa emoção. Claro, Luiz não esquece que estudou na Caminho Suave. Eu também. Nascido em Londrina, no meu estado, a Caminho Suave era a cartilha que nós usávamos. Ela, produzida pela professora Branca Alves de Lima, que morreu aos 94 anos de idade, educou gerações. Mas ela, como a educação, não era imune a deslizes. Não por responsabilidade própria. Luiz deve lembrar que na Caminho Suave não havia nenhum negro. Deve lembrar que, por exemplo, no segundo volume da Caminho Suave, quando se punha a imagem da família, o desenho era a mãe sentada, aliás, o pai sentado numa poltrona lendo um jornal, a mãe atrás em pé com uma bandeja e um cafezinho em cima. Isto é, mulheres servem, homens leem. Na Caminho Suave não havia índios, não havia asiáticos. Claro que a professora Branca Alves de Lima não era responsável direta por aquilo, ela representou naquele material a compreensão de vida entendida como normal. Por isso, nós nos animamos sim, com homens e mulheres como esses que o documentário mostra num dos episódios, que são capazes de ir contra a ideia de normal. Porque se você observa, seja o Brás, na escola da Prefeitura de São Paulo, seja diretora da escola Epitácio Pessoa no Rio de Janeiro, desse episódio, ambos foram contra uma repugnante normalidade. Isto é, aquilo que faz com que a gente entenda que não só é possível fazer de outro jeito, como é necessário fazê-lo. Vocês sabem que eu gosto de contar uma história. Na minha cartilha em Londrina, uma cidade agrícola, tal como Itu, onde você estudou. Na minha cartilha, quando eu fui alfabetizado, Eva via uvas. E eu, Cortella, numa cidade agrícola, também via uvas. Uva não era uma coisa estranha à minha realidade. Por isso, uva fazia sentido para mim. Quando chegou no final do ano, eu tinha aprendido a escrever bem, porque Eva via uvas e eu também. A questão é que, em nome de uma igualdade estranha, pouco pensada, se usava também a Caminho Suave em Sobral. E em Sobral, uma cidade que não era agrícola, em parte do Ceará, havia um menino da minha idade chamado Cícero. E na cartilha do Cícero na escola, Eva via uvas, mas Cícero não via. Uva não fazia sentido para o Cícero. Isso significa que quando chegou no final do primeiro ano, ele não se alfabetizou. Qual foi a grande saída pedagógica que nós demos? O fizemos fazer de novo um ano inteiro com a mesma cartilha, com a mesma Eva vendo as uvas que ele não via. Como ele continuou sem ver uvas, e portanto uva era abstrato, ele foi reprovado de novo. E aí a grande saída inteligente que nós demos, nós, educadoras e educadores, os heróis nacionais, foi fazê-lo fazer pela terceira vez, com a mesma Eva vendo as uvas que ele não via. Na terceira vez que ele foi retido, o pai tirou ele da escola. E disse, meu filho não dá para o estudo, vai trabalhar na enxada. Aliás, a professora dizia para ele, ô professor, menino, você é burro.
Não precisava ser A Caminho Suave, uma ótima cartilha, mas como qualquer livro, não é bom sempre, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Podia ser, por exemplo, uma cartilha usada no estado de São Paulo, na região de São Carlos, Rio Claro, que era a cartilha da professora Sodré. Alguns professores mais idosos, como eu, se lembram dessa cartilha muito bem usada, que era muito boa também. Mas como qualquer livro, não é bom sempre, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Nessa cartilha, por exemplo, quando se ensinar encontro consonantal, é uma coisa difícil da criança aprender. Na hora de ensinar o encontro da consoante D com a consoante R, a palavra e o desenho para a criança aprender era dromedário. Que é uma coisa do nosso cotidiano, elas descem e vêm pela Bandeirantes, pagam os pedágios com alegria, tem atendimento, oficina, telefone, helicóptero e chega. Não precisava ser encontro consonantal, podia ser uma coisa mais difícil da criança aprender, que estava lá na cartilha da professora Sodré, que era dígrafo, que parece encontro consonantal e não é. E para ensinar, por exemplo, para a criança, lá na cartilha, o dígrafo LH, a palavra e o desenho para ela aprender era lhama. É outra coisa da nossa realidade, elas descem dos Andes e vêm andar entre nós. Atenção no que eu vou dizer. Eu, Cortella, filho de professora com bancário, pais alfabetizados, família em que se lia jornal, em que se viajava, em que numa sexta-noite eu sentava para ouvir os amigos dos pais conversando e ia aprendendo sintaxe e gramática, porque todo mundo era escolarizado. Uma família em que, se precisasse, a família ajudava a fazer tarefa. Eu podia, na vida, nunca ter encontrado uva, lhama e dromedário. Mas eu tinha outras fontes de conhecimento. Mas e o Cícero? Sem uva, lhama e dromedário, com um pai e uma mãe com menos escolaridade que ele, que estava no primeiro ano. E o Cícero? Agora nós estamos aqui nesse belo espaço em Barueri, nesse nosso agradável evento, e de repente eu olho lá atrás, e lá está o Cícero, ele mesmo. Um brasileiro com a mesma idade que eu, um homem de mais de 60 anos, e ele está ali com uma vassoura na mão. E eu falo, ô Cícero, vem aqui, senta aqui, nós estamos falando de estrada para a cidadania. Todo mundo aqui é professor e professora de rede pública. Isso tem a ver com você, você também é cidadão. Senta aqui com a gente. Ele de cabeça baixa vai dizer, professor, obrigado, mas isso não é para mim, não. Isso é para gente como vocês. Eu sou burro. Aliás, eu fui à escola, a professora dizia mesmo que eu era burro. Eu não aprendi nada. A única coisa que eu sei é varrer a sala. Então o senhor faz favor para mim? Na hora que o senhor terminar a sua aula, o senhor me chama, eu venho varrer esse auditório inteirinho, que isso eu sei fazer direito. Tem milhares e milhares de Cíceros pelo país afora. Uma parte dele foi criada por elites predatórias, classes médias acovardadas, políticos patifes. Mas uma outra foi criada por nós mesmos, por conta própria. Sem precisar de capitalismo, governo, política, secretaria. Foi criada por distração. Foi criada por não observar, por exemplo, algumas coisas que a gente tem de observar. E pela ausência de algo que é decisivo, que é a nossa capacidade de nós liderarmos um processo de mudança em que a gente não produza mais Cíceros. E que a gente até entenda que coube um dia professora Branca Alves de Lima fazer a Caminho Suave, mas o caminho era suave para alguns. Na estrada, para outros, era no pau de arara mesmo. E no pau de arara, no duplo sentido que a expressão ganhou no Brasil. O pau de arara como sendo um veículo irregular para carregar pessoas em busca de condição de vida, e o pau de arara como instrumento de tortura nas prisões, que normalmente são destinadas também aos menos escolarizados. Não quero estragar a festa. Nem seria essa a intenção, ao contrário. O que eu quero é que você e eu fiquemos, sim, com a mesma angústia que o Cláudio aqui disse que ainda traz do tempo em que estava na sala multisseriado. Aquela angústia que deve nos levar, por exemplo, a lembrar que sim, somos heróis nacionais.
Mas nem todos. E nem todas, porque entre nós existe gente que é cínica, professor de escola pública que despreza a escola pública. Ele dá aula no público e no particular, mas se comporta de um jeito na escola particular e de outro na escola pública. Na escola particular vai às reuniões, participa das atividades. Na escola pública, se puder, tira todas as licenças. Aliás, despreza tanto a escola pública que ameaça o filho dele com a escola pública. Você não está estudando, Daniele, você vai ver. Vou te pôr numa escola pública. Gente que ganha o dinheiro do povo, mas despreza o povo. Isso é nojento. Isso é indigno. Isso é podre. Por isso, há necessidade sim de nós ouvirmos o que disse, por exemplo, o professor Tião Rocha, que eu conheço há muito tempo, e que tem uma expressão maravilhosa. Ele diz que nós não temos uma escola formal, nós temos uma escola formal, que preserva alguns cadáveres. O cadáver do autoritarismo, o cadáver da exclusão, o cadáver da ausência de preparo, o cadáver da discriminação. Mas há um cadáver muito bem preservado dentro da escola por parte de algumas pessoas. O cadáver da esperança. E se vocês notaram com alegria no documentário, que é uma parte dele, porque ele é muito mais extenso, tem outros episódios muito bons, nós não podemos esquecer que o professor Brás, que aliás entrou em Heliópolis, comentava eu aqui com o Eduardo no ouvido, ele entrou como diretor quando eu era secretário, né, da educação na cidade de São Paulo. Não por minha razão, ele fez concurso, aí entrou exatamente na gestão em que eu era secretário. E quando alguns diziam que não havia o que fazer com Heliópolis, ele, com esse modo dele, que nem parece diretor de escola, porque ele é meio quieto, ele fala assim com um jeito que ele veio dos anos 1970, e veio mesmo. Aquele jeito que parece meio sonso, e ele vai levando. E vai conversando com o traficante, vai conversando com a escola, e vai criando uma coisa que parece maluca, que é ela colocar numa escola uma prefeita, e fazer um grupo de vereadores. E uma parte de nós diria que isso é anormal. Mas é que tem alguns cadáveres ainda preservados entre nós. Por isso, o projeto que a CCR nos convida e executa nesse tempo, o documentário Com Alegria que hoje aqui pudemos assistir, e esta fala que por teu desespero eu farei até 16h30, ela tem uma intenção, fazer o que nós temos de fazer em educação escolar, que é biópsia. Tem muita gente que quando se encontra para discutir educação, o máximo que faz é autópsia. Identifica apenas a causa-mortes. Quantos documentários eu já assisti que servem para fazer autópsia? Mas se você observa, esse que nós aqui vimos, que se encaixa dentro do espírito desse projeto da Estrada para a Cidadania, a finalidade é fazer biópsia. Isto é, numa autópsia apenas a causa-mortes é que tem finalidade. Numa biópsia, você pega uma coisa viva, vê o que ela tem de problema, tenta corrigi-la, para que ela continue viva. Por isso, a tarefa de uma liderança, seja ela numa escola, numa comunidade, numa sala de aula, é, sem dúvida, fazer com que nossa esperança seja biopsada. De modo que a gente tire aquilo que hoje a contamina, a essa esperança, e eleve a nossa condição. O primeiro que aparece falando, o Emicida, ele me lembrou uma pessoa que eu sempre gostei muito, que era o Chorão, do Charlie Brown Jr., que tal como aconteceu com o aluno do Tião, também se matou. Eu sou da área de filosofia, como a Viviane Mosé, que apareceu aqui, uma capixaba maravilhosa, né? Fiz da professora da Federal do Espírito Santo na época, hoje está, né, no Rio de Janeiro. Minha colega da Rádio CBN, eu entro todo dia às 6h32 da manhã, e ela entra mais tarde, né, depois na turma das 8. E é interessante porque em filosofia a gente tem dificuldade em lidar com a ideia do suicídio.
Não porque a gente não possa discuti-lo, ao contrário, mas porque em filosofia há uma frase que talvez ajude a pensar um pouco a questão do suicídio. Em filosofia a gente diz, o suicídio é uma solução definitiva para um problema transitório. O suicídio é, de fato, uma solução definitiva para um problema transitório. Porque, como dizia a tua avó, com toda a sabedoria, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Todas as vezes que alguém entra numa situação de desespero tamanho, que ele não vê mais alternativa, ele falhou. Mas a comunidade circunstante à volta dele também falhou. E a esperança é algo que se movimenta na partilha. E por isso, claro, quando o Chorão morreu, eu comecei a lembrar cada vez mais de algo que vi tanto na fala de alguns pais e alunos no projeto Estrada para a Cidadania, quanto no documentário aqui mostrado, que é uma música que é aquela que eu mais gosto do Charlie Brown Jr., que se chama Nada é Impossível. Aliás, ela tem um refrão maravilhoso, em que se diz: o impossível é uma palavra grande que gente pequena usa para nos dominar. Impossível é uma palavra grande que gente pequena usa para nos dominar. Eu vou contar uma coisa para você. Os romanos da antiguidade, o povo latino, tem uma frase para você e eu não esquecemos. E essa é uma frase que um líder ou uma líder, na sala de aula, na escola, na comunidade, no projeto, tem sempre de lembrar. Os romanos diziam: o impossível não é um fato. O impossível é apenas uma opinião. Olha cá. O impossível não é um fato. O impossível é apenas uma opinião. Cortella, é impossível o Brasil ter uma democracia mais estável. Na tua opinião. É impossível homens e mulheres com direitos iguais. Na tua opinião. É impossível que uma escola no meio de uma favela produza vida. Na tua opinião. É impossível que o Brasil perca de 7-1. Na tua opinião. Atenção. O impossível não é um fato. Ele é apenas uma opinião. E o líder ou a líder é quem entende isso. Porque a nossa tarefa em educação escolar é liderar. Não é liderar no sentido de mandar. Não é liderar no sentido do uso do poder. É a ideia da liderança como capacidade de proteger a esperança para que a vitalidade não fique rarefeita. O líder é aquele que inspira. Olha aqui para mim, se você puder. Enche de fôlego. Inspirar. Quando o nosso aluno é aqui premiada e faz um desenho belíssimo como esse, aliás, extremamente atual. Eu estava no Rio de Janeiro hoje de manhã, saí de lá na primeira ponte aérea, assim que eu estava no aeroporto. Acordei às 3h30 hoje para ir para o aeroporto fazer uma coisa. Eu moro em São Paulo. Eu fui lá para tomar banho. Tomei 2 banhos. Antes de sair, eu podia acordar às 4. Resolvi acordar às 3h30. Falei, vou tomar um banho às 3 e outro às 3h30. Eu já fico, pelo menos, né, melhor um pouco. Belíssimo desenho. Você diria, mas essas crianças não querem saber de nada? Como disse a funcionária da escola, que não é docente, mas é educadora, ela disse, eles não querem ir embora. Aliás, tem um mito que circula por aí, que é um mito muito estranho, que diz que as crianças não gostam da escola. Isso não é verdade. Elas adoram a escola. Elas adoram. A dificuldade dela é com as nossas aulas. A escola elas adoram. Se tiver aula amanhã cedo na tua rede, 7 horas da manhã, tá aquela alegria na porta. Corre para lá, corre para cá. Aí toca o sinal, vai tudo quietinho na sala de aula. Toca o sinal para o intervalo, ela sai. Aquela alegria. Você tem que pôr gente para tomar conta delas, senão elas se matam de felicidade. Aí toca o sinal para voltar para a sala, volta tudo outra vez. Na hora que toca o sinal para ir embora, elas vão embora? Não, elas ficam, como disse a funcionária, você tem que ir tocando. Eles adoram a escola. Tem dificuldade com as nossas aulas. Por quê? A do Cícero? Pode ser. Pode ser também porque a gente pega um menino de 14 anos de idade, que está com os hormônios fervendo, e a gente confunde hormônio com demônio.
e o coloca sentado por 4 horas num banco de pau. E a gente fica escrevendo com uma pedra em outra pedra. E ensinando para eles coisas decisivas para a vida dele. Como, por exemplo, a diferença entre um adjunto nominal e um complemento nominal. O nome dos 7 primeiros reis de Roma, os 4 latinos e os 3 etruscos. Qual que é a capital da Tanzânia? O peso atômico do bário. Como é que você identifica a mitocôndria? Quais são os afluentes da margem esquerda e direita do rio Amazonas? Qual é a fórmula de cálculo da raiz do delta? E culmina tudo isso mandando ele ler um livro forte para a vida dele, que é Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Se ele puder, ele escapa. Ele só não escapa por uma razão. Porque nossas escolas têm a porta perto da mesa do professor. Que se a porta da sala de aula fosse no fundo, você vira para escrever. Quando você voltar, você vai saber o que é ensino à distância. Certo? Você já pensou? Olha só. Se ele puder, ele escapa. Como ele não pode escapar, ele só tem uma saída. Ele senta e vai escorregando, escorregando. Se der, ele fica desenhando na última folha. Como você ou eu, quando alunas e alunos, a gente também ficava desenhando. A gente não os pode deixar com o celular em sala de aula, porque do contrário eles se distraem. E você só se distrai quando tem alguma coisa que não te atrai. Se você tem alguma coisa que te atrai, você não se distrai. Eu, Cortella, vou falar aqui pro teu desespero até às 16h30, sem usar nenhuma tecnologia, exceto a mais avançada que existe, que é o cérebro humano. Cada um aqui trouxe o seu, espero que leve na hora que a gente sair. Ele é wireless, é Bluetooth, é alimentado por açúcar, carboidrato e proteína, tem 3 milhões de anos de uso e inventou tudo isso. É óbvio que eu não sou contra a tecnologia, seria uma tolice, mas quero lembrar para você uma coisa. Não é a tecnologia que moderniza uma mente pedagógica. É que uma mente pedagógica moderna não recusa a tecnologia quando ela é necessária. Digo de novo, não é a tecnologia que moderniza uma mente pedagógica, é que uma mente pedagógica moderna não recusa a tecnologia quando ela é necessária. E ela não o é sempre. Por exemplo, nessa palestra que eu estou fazendo, eu não quero usar propositadamente nada que não seja conceitual, porque do contrário você se distrai. Se eu projeto e leio, encho de coisinha que dá salto, faz bolinha, fica espolcando que nem champanhe, você se distrai. Por isso, quando alguém não tem algo que o atrai, ele se distrai. Ué, e como é que eu fui à escola e aprendi na Caminho Suave? Porque quando eu estava no primeiro ano do antigo primário, em Londrina, no grupo escolar Hugo Simas, a pessoa que mais me despertava interesse era a Dona Mercedes, minha professora do primeiro ano. Sabe por quê? Porque quando eu era menino não existia televisão na minha cidade. Eu vi televisão a primeira vez, eu tinha 10 anos. Não, a gente quase não ia ao cinema. O único meio de comunicação mais geral era o rádio. Não havia revistas que circulavam, não havia computadores, pelo óbvio. Por isso, qual era a pessoa mais interessante na minha vida? Dona Mercedes. Ela sabia coisas inacreditáveis. Ela sabia nome de países, como é que a gente escrevia mussarela. Ela sabia, olha que coisa, qual era o nome da cidade em que nascera a princesa Isabel. Ela sabia quem era Zumbi dos Palmares. E a gente não sabia. Então eu ia para a escola todo dia com uma sede imensa. A gente tinha por ela uma paixão que era erótica. Não era sexual, era erótica, era paixão. Nós tínhamos por ela um tesão epistemológico. A gente queria aprender com ela, porque onde a gente aprendia? Com ela. Mas aí a Dona Mercedes foi, daqui a pouco, deixando de ter relevância, porque aquilo que a Dona Mercedes sabia, eu já ia encontrando na TV, já ia encontrando no cinema, já ia encontrando, depois, mais tarde,
naquilo que seriam os computadores. Isso significa que a dona Mercedes, inteligente como era, ela já faleceu faz 17 anos, mas se ela viva estivesse, ela era uma mãe muito inteligente, o que ela ia fazer? Ela ia achar outra porta para entrar conosco, em vez de dizer, tá vendo? Eles não querem saber de nada. Tem colega nosso que diz uma frase inacreditável. Os alunos de hoje não são mais os mesmos. Que é uma coisa óbvia. Alguém que diz isso só está demonstrando um pouco de sanidade mental. Doença, quem sabe, que não são os mesmos, continua fazendo do mesmo jeito que fazia há 10, 20 anos. Aliás, é só lembrar do Einstein. Einstein dizia, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Por isso, quando nós pensamos na atividade de educação escolar pública, como é o caso das muitas secretarias que cá estão, gestores e gestoras, colegas professores e professoras, sabem muito bem que a tarefa é liderar o revigoramento da nossa esperança. E o que revigora a esperança é entender que o impossível não é um fato, ele é só uma opinião. Eu, ao ver aqui o professor Brás, me lembrei de algo. Ele até se assemelhou um pouco, em alguns momentos da trajetória que fez, a alguém que foi homenageado há pouco tempo no cinema, e agora está até nas telas, que é a Irmã Dulce. Irmã Dulce é uma pessoa estupenda, nascida no estado de Sergipe, foi criada em parte na cidade de São Cristóvão, que é uma cidade histórica, e quando se mudou para Salvador, para a área da Cidade Baixa em Salvador, ali perto da Praça Roma, ela resolveu fazer uma coisa incrível. Irmã Dulce, ela era muito frágil fisicamente. Ela passou mais de 27 anos dormindo sentada numa poltrona de madeira. Ela tinha dores terríveis de coluna e era uma pessoa que vivia encurvada. E a Irmã Dulce criou uma teoria que a transformaria em maluca. Ela disse, nós temos de ser, ela falava isso das freiras, nós temos de ser a última porta. Que teoria era essa? Todo mundo que bater em alguma porta para socorro e não conseguir ser atendido, nós temos de ser a última. Depois de nós, ela não pode mais ir para outro lugar. E se dizia que ela era louca, ela começou a atender as pessoas da região muito pobres num galinheiro. Aliás, está preservado até hoje lá em Salvador. E ela pegava uma sacolinha de manhã, uma freira fraca, fraquinha, encurvada, ia até a feira ali na Praça Roma, pedir comida, pedir verdura já usada, resto de feira, para alimentar os pobres naquela cidade. E as pessoas riam dela e diziam, essa irmã é maluca. Hoje a obra da Irmã Dulce atende 60 mil pessoas por dia, com hospitais, escolas, centros de atendimento, CAPS. Aquela mulherzinha maluca tinha entendido o que outra maluquinha tinha dito um dia. Essa semana que passou, inclusive eu comentei isso na Rádio CBN. Há uma mulher maluca nascida naquilo que hoje é Macedônia, chamada Madre Teresa de Calcutá, que foi prêmio Nobel da Paz no século XX. Madre Teresa de Calcutá disse um dia uma coisa que isso aí eu tenho de lembrar. Ela disse, difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Amar o próximo que é a dificuldade. Ter compaixão por alguém que sofre no Sudão por causa do ebola. Ficar com pena de alguém que foi atingido nas Filipinas por um tufão. Doer no peito as mulheres e homens que são massacrados no norte do Iraque. Até aí tudo bem. Duro é amar o próximo que está na tua porta, na tua praça, no teu bairro, na tua rua, na tua estrada. Interessante, a Irmã Dulce não acreditou que o impossível fosse um fato. Aliás, quando o Emicida falou que não havia apartheid, como não havia mesmo por escrito no Brasil, e ele tinha que sentar com os não brancos ao fundo, os brancos à frente, eu me lembrei de algo que Barack Obama conta num dos seus livros, que é uma biografia dele. Ele conta algo decisivo. Vocês sabem que ele foi criado pela avó. E quando ele tinha 10 anos de idade, um dia ele chegou para a avó dele e disse, vó, isso é o Barack Obama. Ele disse, eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Já imaginou se a avó dele vira para ele e fala assim, menino, você fumou alguma coisa? Como você vai ser presidente dos Estados Unidos? Você é negro, nasceu no Havaí e tem nome muçulmano.
Você está louco, moleque? Como você vai ser presidente? Você é afrodescendente. Nasceu na Havaí, chama Barack Hussein Obama. O que ela falou para ele? Vai que você pode. Da onde ele tirou o lema, yes we can. Vai que você pode. Claro que ele não precisou de outro estímulo. Ela o liderou para isso, mas atenção. Quando ela disse vai que você pode, é claro que ela não falou para ele, senta que virá. Quando ela disse vai que você pode, tem que ir. Porque para ele poder chegar onde chegou, não bastou ele sentar e ficar aguardando. Ao contrário. Ele teve que ir atrás, lutar, estudar, aproveitar as políticas afirmativas nos Estados Unidos e entrar como afrodescendente para fazer na Universidade de Harvard, no direito, aliás, uma das melhores universidades do mundo, mas o melhor curso de direito do mundo. Ele entrou, foi considerado o melhor aluno de direito da época que fez, dirigiu a revista da Universidade de Harvard. Portanto, ele não sentou e disse, minha avó falou, agora é só eu esperar. Ao contrário, é preciso ir buscar, é preciso ir atrás. Nós lembramos a semana passada do aniversário de morte de Nelson Mandela. Nelson Mandela. Eu tive a honra de conhecer algumas pessoas importantes na vida, uma delas foi Nelson Mandela. Ele veio ao Brasil no início dos anos 1990, mal ele houvera sido libertado, né, da prisão. E vocês imaginem, como eu era secretário de Educação na capital paulista, eu tive a honra, como autoridade municipal, de também de recebê-lo. Vocês imaginem a cena. Quando eu apertei a mão do Nelson Mandela, as minhas pernas bambearam. E olha que eu sou paranaense, hein? Para bambear a perna apertando mão de homem. Né? Minhas pernas bambearam, sabe por quê? Eu não estava apertando a mão do homem, eu estava apertando a mão da esperança. Quando eu vi aquele homem de 1,90 m na minha frente, 70 e tantos anos de idade, digno, ereto, bonito, quando ele apertou a mão, eu bambeei. Não é toda hora, repito, que você aperta a mão da esperança. Mandela ficou 27 anos preso. 18 numa solitária. Uma solitária de 3 metros. Por 18 anos ele ficou num lugar de 3 metros. Ele tem 1,90 m na sua história. Ele, um advogado que era líder da tribo dele, governante, ele poderia passar o resto da vida tomando conta da própria vida. Aos 40 anos de idade, foi preso e ficou 27 anos preso, dos quais, repito, 18 numa solitária. Em nome de uma ideia, cidadania. A ideia de que a discriminação de qualquer tipo é nojenta. Seja a discriminação étnica, seja econômica, seja de escolaridade, seja de gênero. 18 anos numa solitária e não desistiu. Aliás, você já imaginou. Chegavam para ele às vezes assim, Nelson, faz 5 anos que você está preso, deixa para lá, assina os papéis. Nós não vamos vencer, não tem como, o apartheid é lei, não vai ter saída. Ele não desistiu. Nelson, faz 15 anos que você está na cadeia. Deixa, não vai ter jeito, aqui é assim, o que nós podemos fazer? Ele não desistiu. Nelson, faz 25 anos que você está preso, faz 1/4 de século. Não tem saída, esse país é assim. Ele não desistiu. Ele ficou 27 anos preso e depois conseguiu assumir um governo que iniciou a destruição dos maiores nojos na história humana, que é qualquer discriminação. Qual que é a nossa tarefa na vida como liderança que temos de ser? Nossa tarefa é transformar em verbo os homens e as mulheres que não desistiram. Nossa tarefa é mandelar. Eu mandelo, tu mandelas, ele mandela, nós mandelamos. Eu, Jesus Cristo, tu, Jesus Cristo, ele, Jesus Cristo, nós, Jesus Cristamos.
Eu, Martinho Lutero, tu, Martinho Luteras, e nós vamos luterando. Eu, Chico Xavier, tu, Chico Xavieras, ele, Chico Xaviera, e nós vamos xavierando. Eu, Zumbi de Palmareia, tu, Zumbi de Palmareias, ela, Zumbi de Palmareia, e nós vamos palmereando pela vida fora. Homens e mulheres que não desistiram. Homens e mulheres, por exemplo, que não achavam que na nossa magnífica Caminho Suave que a gente não tivesse um desenho como esse. Claro, em que aparecem duas crianças, mas que a criança que não é daquilo que é o poder hegemônico, ela parece também representada. Claro, você já imaginou? Era tão normal que não existe super-herói negro nos Estados Unidos, tem até verde. Claro. Olha que coisa. Isso é cidadania. Não é casual. E a secretária de Educação do Rio de Janeiro, do município, eu não sei se chegou a conhecer a Cláudia Costin, quando você foi lá fazer o trabalho de filmagem. A Cláudia contou uma coisa incrível. O ano passado, no julgamento da ação penal 470, lá no Supremo, quando ele presidido, no caso, não ainda pelo ministro Joaquim Barbosa, mas ele como relator, o fato dele ser negro é uma coisa inédita de ser a personagem principal numa história. De usar uma capa daquela de magistrado, de ministro, e de falar em pé por conta da dor nas costas. Ele foi adotado no Rio de Janeiro por muitas crianças como um super-herói. E, de repente, o Rio de Janeiro, que tem uma parcela grande de afrodescendentes, as crianças, por incrível que pareça, começaram a ir melhor na escola. Sabe por quê? Porque ela ficou com a autoestima mais elevada. Ela encontrou alguém também como ela, fazendo uma coisa importante e mandando. Elas mandou mesmo. Claro. Olha que coisa. Quando você e eu olhamos hoje, por exemplo, esta imagem, ela não é tão óbvia, porque ela já não o foi. Quando o MC dá conta que na sala sentavam os brancos na frente e os não brancos atrás, vocês dizem, ué, mas não tinha nenhuma lei de apartheid. Mas nem para cartilha precisava. Por exemplo, durante anos, uma multinacional poderosa fez uma propaganda dizendo, use o curativo X porque ele é cor da pele. Cor da pele de quem? Já foi comprar meia cor da pele? Obrigado. Já foi comprar meia cor da pele? Já foi comprar shampoo? Tem shampoo para cabelos secos, cabelos oleosos e cabelos normais. Alguém me explica, do ponto de vista científico, o que é um cabelo normal? É aquele que não é seco como o dos afrodescendentes, nem oleoso como o dos índios e asiáticos. É o cabelo dos europeus, dos Cortella. Olha só, já foi comprar meia cor da pele. Que coisa. Quem diria? Você diz, ué, o que isso tem a ver com cidadania? Muito, que a nossa liderança tem que ser exercida para que a gente tenha uma cidadania que não seja excludente. E essa cidadania ela é excludente quando a gente acha que o impossível é um fato, em vez de ser apenas uma opinião. Pode parecer pouco, mas olhar uma imagem em que uma criança negra e uma criança branca, caucasiana, e sejam juntos num desenho, pode parecer pouco agora, porque ficou mais claro no dia a dia, mas não o era. Isso significa também que uma parcela das pessoas cresceu e foi educada numa escola e, com a Eva vendo uvas, não dependia do sistema, do capitalismo internacional, da corrupção, tinha a ver conosco. Com as nossas escolhas no dia a dia, com as nossas escolhas curriculares, com a nossa distração em relação ao material que estava sendo usado. Por isso, quando você e eu temos a percepção daquilo que significa liderar, essa liderança é, acima de tudo, algo para entender que, de fato, o impossível não é um fato, ele é só uma opinião. É só nós observarmos os relatos aqui feitos. E quando se imagina, além de tudo, algo que é decisivo, que você e eu, para liderar, nós temos, claro, de ter humildade.
Porque é preciso, como lembrou Tião Rocha, que você e eu saibamos que a gente não sabe várias coisas para fazer melhor o que nós temos de fazer. Quando se trabalha, por exemplo, dentro do projeto Estrada para a Cidadania, uma discussão sobre a mobilidade e a ecologia, a gente agora que está começando a tomar consciência, haja vista que essa crise da água nos pegou de surpresa. Independentemente de governo, não é essa a discussão. Ela nos pegou também. Porque nós nos habituamos, nas últimas décadas, ao desperdício. Aliás, porque nós nunca prestamos atenção de que a água podia faltar. Inclusive porque nós não moramos em Heliópolis. Porque a água já faltava em Heliópolis. Ela começou a faltar agora em outros lugares. E, de repente, nós nos demos conta de uma coisa maluca, que nós jogamos fora a água potável. Eu tenho um genro que é alemão, que mora em Florianópolis, com uma das minhas filhas, e ele não consegue entender como que nós usamos no vaso sanitário a mesma água que serve para você beber. Porque a água que nós usamos no vaso sanitário é a mesma da torneira, da pia, que serve para escovar o dente, para fazer arroz. Ele falou, por que vocês não guardam a água do banho numa caixa de recaptação ou a água da máquina de lavar roupa e usam para dar descarga? Não fora o fato de que a gente não está habituado, um europeu se espantaria porque nós poderíamos beber água dentro do vaso sanitário. E nós estamos descobrindo, o prédio onde eu moro em São Paulo, no meu condomínio, Eduardo, eles de repente descobrimos que tem como economizar água. E nos últimos 4 meses nós ficamos muito dentro do limite que a Sabesp colocou, com descontos imensos. E a gente começou a fazer o seguinte, os moradores até o 3º andar, por conta até da gravidade, até o 3º andar, toda a máquina de roupa que fosse lavada, em vez da água ser dispensada no tanque, se colocava um cano, que o prédio comprou, uma mangueira, se colocava ali, e aí ela descia por gravidade em grandes tanques que o prédio comprou, e serve para lavar a garagem, para lavar o chão. Do até o 3º, vai a gravidade na mangueira, estoca a água. Nós somos uma sociedade que se habituou ao desperdício, mas teu pai e tua mãe foram educados de maneira a não fazer isso, e eu também. Por exemplo, nossos pais, no meu caso, no caso de avós de vocês, não admitiam desperdício. Até a casca da batata era aproveitada. Aliás, fazia-se suco com a casca do abacaxi. Se dizer, eu faço até hoje. Talvez você tenha habituado, sabe por quê? Porque como a geração dos meus pais, por exemplo, viveu a Segunda Guerra Mundial, eles viveram um período de carência. E nesse período de carência aprenderam a não desperdiçar. E obrigaram os filhos a fazer. Eu vou dar um exemplo banal. Quando eu era menino, num dia como hoje, terminava eu o almoço em casa, ia levantando, meu pai falava, ué, e essa comida no prato? Ah, já comi. Vai comer. Mas eu não quero mais, então por que que pôs? Não, mas eu não estou mais afim, então vai guardar e vai comer mais tarde. Por quê? Evitar o desperdício. Exemplo concreto, hoje tem família que leva crianças para desperdiçar em fast food, fazer guerra de batata frita, atirar ketchup um no outro. Isso cria um espírito interno de desperdício. Outro exemplo, alguns de nós aqui quando crianças, e eu não estou falando do passado para voltar ao passado, isso é tolo. Estou falando do passado para trazer de lá algumas coisas que tem que estar aqui agora. Alguns de nós, quando crianças, a gente ganhava presente durante o ano uma vez. No dia do teu aniversário. Ou no aniversário de Jesus. O que levou muita gente a ter um afeto grande por Jesus. Eu, Cortella, por exemplo, que faço aniversário no dia 5 de março. Eu ganhava presente no dia 5 de março, uma bola, uma bicicletinha, ou um posto de gasolina, um Forte Apache, fosse lá o que fosse. O que eu tinha que fazer até o Natal? Cuidar. Cuidar. Se eu não cuidasse, eu ficava sem. Eu não tinha onde brincar. E se eu ficasse assim, eu tinha que inventar. Fazer vaquinha com batata, palha de dente, essas coisas. Cuidar. Cuidado, nós estamos criando uma geração que não tem ideia de cuidado. É a lógica do desperdício. Como eles não nasceram prontos,
Alguma coisa está acontecendo entre nós que nós estamos distraindo e como descendo, admitindo coisas que não devemos. Por exemplo, hoje uma parte das crianças e jovens considera que desejos são direitos. O Yves Delataille, que apareceu no teu documentário, ele e eu escrevemos um livro há uns 10 anos juntos, chamado Nos Labirintos da Moral. E nesse livro a gente lembra isso há 10 anos. Parte dos jovens hoje confunde desejos com direitos. Isto é, eu quero, você tem que me dar. Cedeu é pouco, eu quero mais. Tudo é muito fácil. Aliás, isso encrenca conosco na escola. Porque como a família não faz exigência no dia a dia, qual é a primeira pessoa que ela encontra, a criança que vai fazer exigência? Esse cara sou eu. Cadê o uniforme? Trouxe o material, fez a tarefa, respondeu a lição. Claro, isso traz um descompasso. Exemplo, tem gente nesse auditório com 40 anos de idade que nunca foi a Porto Seguro, no sul da Bahia. Até a seleção alemã já foi. E você não foi. Teu menino de 16 anos já foi. Na formatura da escola, você pagou uma nota para ele ficar uma semana lá na passarela do álcool. Ele ficou. Quando ele voltou no domingo, você foi buscá-lo em Viracopos ou em Guarulhos, achando que ele ia sair babado de gratidão no saguão. Quando ele sai, que você vai abraçá-lo, fala: e aí, filhão, como é que estava lá? Legal. Você fala: mas estava gostoso? Normal. Tudo é óbvio. Nós estamos estilhaçando a ecologia interior. Esse movimento que teria que ter energia, ele fica desequilibrado. A gente destrói essa ecologia com a má formação. Claro que essas crianças e jovens não nasceram prontas. Elas têm a ver com as nossas distrações. Exemplo concreto. Estava eu em Congonhas outro dia, aliás, onde eu estou quase todo dia. Estava eu chegando de Belo Horizonte. E quando eu desci, fui pegar um carrinho de bagagem. Quando eu puxei o carrinho de bagagem, ao meu lado estava um pai. Uma criança, um menino de uns 10 anos de idade. E o pai também estava puxando o carrinho. Quando o pai puxou, o menino falou: não quero esse carrinho. Eu falei: nossa. O pai falou: mas esse carrinho é igual aos outros. O menino falou: não quero esse carrinho. Eu parei e falei: vou ficar aqui que isso aqui dá um livro novo, né? Fiquei parado olhando. O pai falou: mas esse carrinho é igual aos outros. O menino falou: eu não quero esse carrinho. O pai guardou o carrinho que estava pegando e pegou o que o menino queria e saiu. Eu falei: meu Deus do céu, ele está formando um terrorista dentro de casa. Esse menino acha que ele é absolutamente soberano, que ele faz o que ele quiser. Provavelmente tem que comer onde ele quer comer, assistir o programa que ele quer ver, senão ele fica na frente da TV e ninguém assiste. Ele está perdendo a relação de tempos e modos. Eu não vou nem ensinar Piaget para esse pai, mas ele precisa aprender um pouco. Querer a alma coisa perigosa. O pantaneiro, o habitante do Pantanal, diz uma coisa que você não pode esquecer, nem eu. Ele diz: não dê asa à cobra. Não dê asa à cobra. A cobra em si já é perigosa. Se ela puder voar, aí é que você vai ver. E nós estamos dando asa à cobra. Estava eu em Salvador há um mês com a minha mulher, lá na Praia do Forte, num evento. Saímos, fomos para Salvador pegar o avião para São Paulo. Quando chegamos no aeroporto, fomos almoçar. Nós estávamos almoçando. De repente, chegou uma moça com uma criança de uns 8 anos de idade. Moça jovem, uns 30 e poucos anos. A menina com uns 8 anos, uma menina, mas absolutamente infernal. Ela gritava, derrubava as coisas, corria em volta, ela fazia barulho, ela estava com um tablet na mão que ela punha um jogo com uma altura imensa, perturbando tudo ali. Eu, educador que sou, como você, levantei. Fui até a mãe e falei: essa criança é tua? Ela falou: é. Eu falei: leve-a. Ela disse: como? Eu disse: leve-a. Ela falou: por quê? Eu falei: porque ela ainda não está preparada para viver em comunidade. A senhora precisa prepará-la para viver em comunidade e depois a senhora traz de volta. Afinal de contas, a responsabilidade é sua. Ou a senhora acha que trabalho de parto é só na maternidade? A senhora precisa levá-la. Ela falou: por quê? Eu falei: porque ela é uma criança tão maravilhosa.
poderá ser uma pessoa tão boa na vida, mas a senhora a está mal educando e ela está ficando mal educada. Ela acha que ela faz o que ela quiser. Por isso, leve-a. Eu não vou levar. Então, eu não estou falando para a senhora levar como autoridade. Estou dizendo que se a senhora ama a sua filha, não a deixe crescer desse modo. Se ela crescer assim, ela fará mal a si e a outras pessoas. Por isso, forme-a para viver em comunidade e a traga. Aliás, eu disse, eu notei que a senhora a mal educava, pelo modo como a senhora chegou com ela e a sua relação. A senhora tem uma relação subserviente com a tua menina de 8 anos. Pô, como que o senhor sabe? Falei, porque quando a senhora chegou com ela, na hora de sentar, em vez da senhora dizer o que diz um adulto para uma criança, sobre a qual você tem autoridade, que é de maneira gentil, mas firme, filhinha, sente-se. A frase foi, filhinha, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer beber? Quer brincar com o computador? A senhora foi ficando cada vez menor perto dela e ela foi crescendo cada vez mais. Essa menina será um perigo numa empresa, na política, na gestão das coisas públicas, porque ela é mal educada. Ela falou, eu não vou levar. Eu falei, leve, por favor. Leve. Não bata nela, não a coloque no escuro, não a machuque, mas ensine-a por amor. Ela precisa fazê-lo. Ela disse, mas dá trabalho. Eu falei, eu sei. A senhora nunca ouviu o ratinho dizer que na hora de virar o zoinho, tudo bem, mas na hora de criar é que é o negócio. Claro. Mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Não tenha uma esperança. Não tenha. Não entregue uma criança assim para nós na escola, achando que a gente vai poder arrumar. Porque a gente não consegue. Sozinhos, sem o teu apoio, não tem como. Por isso, leve-a. E aí ela disse, eu vou levar, mas é só porque eu quero. Isso não tem importância. E aí ela saiu. Por que eu contei essa história? Cuidado, nossas ecologias interiores, nossos meios ambientes interiores estão se degradando. E a gente se habitua. O líder ou a líder é quem não admite essa normalidade estranha. Exemplo concreto. Quando me mudei para São Paulo com a família, para a capital, há 47 anos, vou te contar uma coisa que você não imagina. Eu fui me mudar para São Paulo com a família e fui estudar, para quem conhece a capital paulista, numa escola estadual na Consolação, chamada Marina Sintra, próximo ao cemitério da Consolação. Pois bem, há 30 anos, em São Paulo, Sorocaba, Votorantim, em Barueri, em Carapicuíba, olha só, em qualquer das nossas cidades, até em Mailasque, que é menor. Se você imaginar, a gente saía de casa às 11 horas da noite, ou do trabalho, ou da escola e da igreja, e você ouvia passos de outra pessoa, sabe o que você sentia? Alegria. Você dizia, graças a Deus, vem vindo outra pessoa. Sabe do que a gente tinha medo? De defunto. A gente passava longe de cemitério. Hoje você sai de casa às 11 da noite, da escola, do bar, da igreja. Você ouve passos de outra pessoa, você diz, meu Deus do céu. Vem vindo outra pessoa. Quando a gente se distraiu? Quando que a gente deixou de prestar atenção? Quando que nós perdemos a condição de liderar e fomos liderados pelo horror? Eu estou completando esse ano 40 anos de docência e para isso até, talvez uma ou outra pessoa tenha visto, eu lancei um livro para comemorar isso pela Vozes com 40 pensatas pedagógicas. São 40 pensatas pedagógicas, 40 reflexões e o livro se chama Pensatas Pedagógicas, Nós e a Escola, Agonias e Alegrias. Agonias e alegrias. Nós temos muitas alegrias, mas nós temos várias agonias. E uma das minhas é que nós estamos fraturando nossa ecologia interior.
Uma das coisas que me anima é encontrar, por exemplo, numa tarde de quinta-feira, esse espaço aqui em Barueri lotado. E quando eu cheguei, aquela nossa converseira, nós professores e professores fazia muito ruído, né? Todo mundo conversando lá fora, e nós entramos e viemos aqui. O que nós vamos fazer aqui hoje? Colocar a nossa esperança na estrada, em vez de deixá-la trancada com medo de que ela saia. Mas nós estamos perdendo algumas coisas, e eu vou te dizer algo que é perigoso. Quando eu mudei para São Paulo, há 47 anos, a cidade tinha, como ela tem até hoje, vários rios importantes, e dois principais, o Tietê e o Pinheiros. Pois eu vou contar uma coisa que você que é jovem não vai acreditar. Os dois rios eram navegáveis. A gente nadava no rio Tietê e no rio Pinheiros. Aliás, a gente pescava. Havia vários clubes que se instalaram à beira do rio Tietê. Entre eles o Corinthians, que foi um clube de regatas. Aliás, essa é a razão pela qual ele tem como símbolo um timão de barco. Não seria um timão por causa da equipe de futebol, que é fraca, tá? Mas um timão, claro, de barco. Vai ter que disputar pré-Libertadores. Olha só. Quem diria? Clubes, eu ia nadar no rio Tietê aos 14 anos de idade. Agora eu vou te contar uma coisa. Nós matamos esses dois rios. Eles foram assassinados por nós, aos pouquinhos. Porque, como diz o Corpo de Bombeiros, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E nós matamos aos poucos. Os dois rios estão mortos. Agora eu vou te contar uma coisa pior. Os dois rios fedem. Eles estão podres. E a gente se acostuma. Porque a gente se acostuma com o podre. Quer ver o exemplo? Você sai agora daqui, vai pela Castela. Quando você chega perto do Tietê, aquele fedor imenso, e diz, graças a Deus, já estou chegando. Nós nos habituamos com o podre. Você vai chegando pela Dutra ou pela Ayrton Senna, sente o cheiro horroroso do rio. Diz que, bom, já estou em casa. Você pousa no Rio de Janeiro, no Galeão, no aeroporto, na Ilha do Governador, onde tem aquele mangue fétido, pútrido à volta. Quando abre o avião, a porta diz, ainda bem que eu já cheguei. Atenção, nós nos habituamos com o podre. O podre na família, o podre na escola, o podre na política, o podre no governo, o podre na vida. Por isso, nesses 10 minutos de desespero que você tem ainda antes de 16h30, é preciso recusar o podre, entendê-lo, vê-lo existente, mas dizer não a ele. E dizer não como? Na prática. Com um projeto como esse, com aquilo que é mostrado no documentário, nessa parte que vimos, que são homens e mulheres que não desistiram. Homens e mulheres que dentro da escola, com toda a dificuldade do dia a dia, em vez de chorar, decidiram fazer. Por isso, quero ir amarrando nesse tempo teu agora até 16h30. Aliás, a hora que eu sair daqui, eu vou a Santo André, onde eu tenho um evento, e vou pelo Rodoanel um pedaço. E quando eu chegar em algumas regiões onde fede, eu vou pensar, estou chegando. Vocês já imaginaram? Quer ir amarrando com algumas coisas. O líder ou a líder é aquele que, além de saber que o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. Quem quer liderar a reinvenção da esperança precisa, acima de tudo, ter um grande inspirador. Humildade. Alguém, por exemplo, como Paulo Freire.
Eu tive a honra de trabalhar com Paulo Freire 17 anos. Ele, aliás, foi meu orientador de doutorado. E Paulo Freire era uma pessoa, além de tudo, especial e humilde. Aliás, Paulo Freire era um homem tão humilde que se chamava Paulo. Você já imaginou? Você sabe, Paulus em latim significa pequeno. A expressão Paulus em latim significa pequeno. E eu sempre gosto de dizer o que eu vou dizer agora. Paulo Freire era um homem tão grande que ele sabia que era pequeno para poder crescer. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande. E a única maneira dela crescer é se ela baixar outra pessoa. Digo de novo. Gente grande de verdade sabe que é pequena e por isso cresce. Gente muito pequena acha que já é grande. E a única maneira dela crescer é se ela diminuir outra pessoa. Quem entre nós achar que já é grande o suficiente, pequeno continuará. Desse ponto de vista, uma coisa decisiva para nós é a nossa humildade para, inclusive, aprender o que não sabemos. Mas, acima de tudo, de ter, como lembrar o Paulo Freire, uma esperança ativa. A esperança ativa. Eu falava isso ontem no programa Encontro da Fátima Bernardes, que eu estava lá de manhã. Aliás, vocês não viram que vocês estavam trabalhando, né? E o programa ontem era sobre um livro que eu lancei chamado Não Se Desespere, que ela usou alguns trechos para lidar com situações de desespero. Estava lá a Cissa Guimarães, que perdeu um filho em 2010, num evento estúpido, num túnel fechado no Rio de Janeiro, que dois caras entraram de carro para fazer uma corrida e mataram o filho dela, que estava de bicicleta. Estava lá o Pedro Leonardo, filho do cantor, que sofreu um acidente em 2012 e que se recuperou, etc. E eu dizia lá exatamente isso, o que Paulo Freire sempre lembrava. Paulo Freire dizia, é preciso ter esperança, mas tem de ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Ah, eu espero que dê certo, espero que aconteça, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. Esperançar é pôr o pé na estrada e partir. Nesta hora, acho sim, e já vi aqui outras pessoas que estivemos juntos em eventos, em que eu trazia e vou trazer de novo aqui à tona algo que nos ajuda. Eu admiro imensamente um italiano do século VI, chamado Benedetto di Nursia. Bento de Núrcia, que os católicos ortodoxos e anglicanos chamam de São Bento. São Bento, que fundou uma ordem religiosa, beneditinos. São Paulo tem um mosteiro beneditino, Rio de Janeiro tem um mosteiro, coisa belíssima. Aliás, Bento de Núrcia criou uma ordem religiosa que trouxe à tona um lema. Eu ontem na TV falava sobre ele também. O lema da ordem beneditina é, em latim, ora et labora. Isto é, reza e trabalha. Reza e trabalha, porque só rezar as coisas não acontecem. E só trabalhar sem rezar as coisas perdem reverência. Reza e trabalha. Obama não ficou sentado e guardando a profecia da avó. Mandela não sentou e disse, uma hora vai acabar o apartheid, vamos esperar. Irmã Dulce não disse, bom, uma hora vão dar comida para essas pessoas. Pôs o pé na estrada. E é claro que Bento de Núrcia, ao fundar a ordem religiosa dos beneditinos, ele criou uma regra beneditina, isto é, um conjunto de normas que o monge deve cumprir. Se ele não fizer, ele é mandado embora da ordem. E tem uma regra que sempre que eu posso, eu repito em vários lugares, que é a regra de número 34. A regra 34 de São Bento tinha que estar no alto de toda a escola, toda a família, todo o governo, toda a prefeitura, toda a secretaria. A regra 34 de São Bento se aplica imensamente para nós, em educação escolar. A regra 34 de São Bento diz, e o monge que desobedecer é mandado embora.
A regra 34 de São Bento diz: é proibido resmungar. É proibido resmungar. Não é proibido discutir, não é proibido debater, não é proibido discordar. É proibido resmungar. Sabe gente que só resmunga em vez de agir? Gente que passa o tempo todo amaldiçoando a escuridão em vez de acender vela. O resmungão, a resmungona tem uma frase que ele diz o tempo todo que é: que horror, alguém tem que fazer alguma coisa. Por isso, agora que você ainda tem 7 minutos antes de se libertar de mim, é proibido resmungar. Aliás, vou te contar uma coisa. Todo resmungão, resmungona, ele é ou ela, acima de tudo, um vagabundo. E todo vagabundo, para não precisar fazer nada, sempre acredita que nada pode ser feito. Porque a melhor maneira de nada ter de fazer é acreditar que nada pode ser feito. Aí você mostra o documentário que o Cláudio aqui trouxe, da Laís e dele, e a pessoa vê as experiências e diz: mas isso aí é lá em Heliópolis. Lá em Heliópolis. Mas isso aí é lá no Rio de Janeiro, em Andaraí. Aliás, onde fica Zeca Pagodinha, que mantém no Andaraí um belíssimo projeto social também. Mas isso aí é lá porque o Tião Rocha fez isso lá no Vale de Jequitinhonha, onde ele tem um projeto com meninos e meninas que fazem um trabalho de construção da personalidade. O Tião Rocha no Vale de Jequitinhonha, que é a região mais pobre de Minas Gerais. Olha só. A melhor maneira de não ter de fazer nada é acreditar que nada pode ser feito. Por isso, todo resmungão é vagabundo e todo vagabundo é pessimista. Todo vagabundo ou toda vagabunda é pessimista. Porque a melhor maneira de nada fazer é achar que nada pode ser feito. E toda vez que você fala com o pessimista, ele diz: isso aqui não funciona, isso aqui não dá certo, isso aí é lá naquele. Não, é porque você não está na rede no dia a dia. Se fosse aqui na nossa comunidade, na minha escola, você ia ver. Com aquela diretora que tem, aquela jararaca. Se não mudar o secretário, é prefeito. Sempre é uma desculpa. Todo vagabundo é pessimista. Aliás, ele é tão vagabundo que nem chama a si mesmo de pessimista, chama de realista. Que aí é que não tem o que fazer mesmo. E aí você pega o documentário e depois vê em Sobral e vê a outra experiência que vocês mostraram, que esqueci agora, no próximo, que era, né? Isso, Piauí, mas tinha uma outra que era em São Paulo também, não era? Isso, você já imaginou. E vai mostrando, mas isso é porque é lá em Sobral. Aqui não funciona. Aliás, a única coisa que o vagabundo ou a vagabunda faz é, sendo pessimista e não tendo que fazer nada, a única coisa que ele ou ela gosta de fazer é uma única coisa. A única coisa que faz para não precisar nada fazer é sentar e esperar dar errado. Senta para esperar dar errado. Aí você fala assim: mas não está dando errado. Ele fala: espera que você vai ver. Olha que coisa. O otimista, atenção, nesses 3 minutos finais teus de alívio, o otimista tem uma encrenca. Ele tem esforço, trabalho, desespero, às vezes chora, quer largar, quer voltar para trás. Diz: eu não vou nunca mais me meter nisso, eu vou sair desse negócio, eu vou fazer outra coisa, eu vou trabalhar em call center. Pelo menos se me xingarem, ninguém sabe onde eu estou. O otimista tem que levantar da aula, voltar, aproveitar as férias agora para estudar. E aproveitar o domingão que passou cheio de sol para organizar diário, estruturar coisa, fazer material.
E quando é uma quinta tarde, nos chamam e a gente vem, lota o auditório e participa do projeto. E acha que as crianças podem mesmo, como você fez, fazer um desenho. E a gente fica olhando e pensando. E de repente a gente vem para cá com alegria. E a gente sofre, a gente corre, a gente morre na BR-3, nessa estrada. Tony Tornado está doente essa semana. Talvez não resista. Mas olha, um homem que cantou um dia, por isso, pé na estrada. Aliás, eu vou te contar uma coisa que o Tião Rocha sabe muito bem. Que o nosso diretor da escola de Heliópolis sabe muito bem. O verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. Essa frase não é minha, ela é do Ralph Nader. Ralph Nader dizia isso e é verdade. O verdadeiro líder não forma seguidores, forma outros líderes. Esse mês é aniversário de nascimento formal, né, de Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré é uma das figuras mais interessantes da história, independentemente de você ser religioso ou não, porque ele, para implantar um projeto de vida baseado na ideia de fraternidade, num mundo em que se separava o livre do escravo, a mulher do homem, o órfão do não órfão, o judeu do não judeu, o romano do não romano, ele veio e propôs uma coisa meio fora de padrão. Ele disse: somos todos irmãos. É interessante. E em vez dele formar seguidores, ele formou outros líderes. Ele chamou os 12, os 11 originais, e mais Matias, que entrou no lugar de Judas, que se matou, e disse assim: vamos pelo mundo, pé na estrada, cada um vai para uma cidade. Cada um vai para um lugar. Vocês vão, um vai para Tessalônica, outro vai para Filipe, outro vai para Roma, outro vai para Corinto. Outro vai e vai. Vai fazer o quê? Vai construir uma comunidade de gente que viva bem e junto. Por isso, não é porque eu me vou, e ele disse, diz os cristãos, que ele disse que ia, não é porque eu me vou que vocês vão ficar sentados e chorando. Morreu, acabou. Vamos lá, porque não morri. Onde eu vivo? Em vocês. Por isso, quando o nosso mestre de cerimônias leu a frase em que se falava da eternidade, até onde vai a eternidade de um professor e uma professora? Terezinha Rios, que muitos e muitos aqui conhecem, uma filósofa, ela diz: nós não somos mortais, mas podemos ser eternos. Nós não somos, desculpe, imortais. Não somos imortais, mas podemos ser eternos. E da onde vem a nossa eternidade? Daquilo que a gente reparte. Nesta hora, quero lembrar, é proibido resmungar. Não é proibido discutir, debater e discordar. Por isso, numa quinta-feira à tarde, depois de já ter trabalhado, muitos aqui ainda vão continuar. Tem atividade no estado ou na prefeitura, vão para a sua cidade, vai viajar. Amanhã, sexta, vai começar a se organizar. E, como eu disse, vai aproveitar as férias, fazendo trabalho, estudando, fazendo curso, lendo, olha só, e não descansa nem no cinema, nas férias, porque você está parado vendo filme, depois fala: nossa, podia usar isso na minha aula. E você vai ao dentista, está lendo uma revista daquelas, e fala: nossa, isso aqui serve no meu curso. E aí faz uma coisa que só nós conseguimos fazer, que é tirar a página sem fazer barulho, que é uma técnica que nós desenvolvemos de dobrar de leve, colocar a unha do mindinho e puxar bem devagar. Ninguém na sala percebe. E você não descansa porque você está andando. Nós somos a única profissão que alguém atravessa a rua para cumprimentar. Você está andando agora na férias: professora, professor. Ninguém faz assim. Dentista, padeiro. Mas você está lá em Pilar do Sul, ele vai: professor, professora. Aí para na tua frente e diz uma coisa difícil para nós: professora, você lembra de mim? Às vezes a gente lembra, às vezes não. Mas essa pessoa é um pedacinho da nossa eternidade. A hora que eu terminar, lê a frase de novo para nós depois. Aí a pessoa fala assim: professora, um dia a senhora falou uma coisa que mudou minha vida. Já pensou?
Tem gente que fala coisa pior para nós. Fala assim, professor, preciso te contar uma coisa. Sabia que hoje eu sou professor por tua causa? Nós saímos por aí engravidando homens e mulheres com um sonho. Que é aquilo que a menina definiu como ética. Vida boa para todos. Você já pensou? Por isso, agora que já passei 2 minutos do que devia, não queria perder isso. É proibido resmungar. Termino eu agradecendo, lembrando que Estrada para a Cidadania nos chama, primeiro, para a gente não se habituar com o podre nem dentro de nós e nem fora de nós. O cuidado com o ambiente, com a nossa integridade física, moral e espiritual. A nossa capacidade de não desistir, de nos juntarmos, de irmos buscar. E, acima de tudo, que nós sejamos capazes de lembrar de algo que um dia disse um monge beneditino do século XVI, chamado François Rabelais. Para quem gosta de literatura francesa renascentista, ele inclusive escreveu Garganto, a Pantagruel. Ele tem uma frase que, aliás, é a última frase de um livro meu, que é o Qual é a Tua Obra? Ele disse, eu vou dizê-la 2 vezes e aí agradeço. Disse um dia, François Rabelais, conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. Digo de novo. Conheço muitos que não puderam quando deviam, porque não quiseram quando podiam. A gente quer, pode e deve. A gente faz. Pé na estrada. Obrigado.